Vamos lá, pessoal, vamos voltando. Vamos começar a nossa quarta palestra. Segunda dessa noite, quarta da semana, lidando com o tema hermenêutica cultural para o ministério pastoral. Hoje, no primeiro tempo, antes do nosso intervalo, a gente falou sobre alguns aspectos de como Deus fez o mundo, lidamos com alguns conceitos acerca da criação do homem, da realidade ao nosso redor. Agora, eu vou mostrar para vocês, no segundo horário, como quando a gente inventa coisas, quando a gente subcria, a gente imita o próprio Deus nas estruturas que o próprio Deus colocou nessa realidade. Vamos lá, vamos orar primeiro e a gente segue. Bondoso Deus, pedimos que o Senhor nos ajude nessa última hora desta noite, que o Senhor nos dê clareza de pensamento, ânimo, que o Senhor nos desperte e nos faça crescer. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou seguir esses que estão aí em cima, esses aspectos, mostrando para vocês, comunidade, narrativas, aliança e representação, cada um desses. Eu quero que vocês vejam como a gente faz as coisas imitando a forma que o próprio Deus fez. Vamos pensar em comunidade primeiramente. Veja, Deus nos criou como seres para viver em comunidade, certo? Deus nos fez para termos relacionamentos, primeiro de tudo, com Ele mesmo, relacionamentos entre nós, relacionamentos conjugal, relacionamento com filhos, com amigos, toda sorte de relacionamentos. Relacionamentos que expressam a unidade na diversidade. Nós somos uma única raça humana, mas nós somos enormemente diversos. A gente vem em todo o formato possível. E isso reflete a própria unidade e diversidade de quem? Da Santa Trindade divina. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, três pessoas, uma raça humana, diversidade de relacionamentos. Deus nos fez para viver em comunidades. E quando a gente cria as nossas subcriações, a gente coloca também esse mesmo sentido, esse mesmo aspecto de uma maneira muito forte nas coisas que nós inventamos. Por exemplo, se você cria jogos, se você cria filmes, se você cria de uma maneira muito bem sucedida, mundialmente bem sucedida, logo essa subcriação reúne ao redor dela diversas pessoas que adquirem uma comunidade. Eu não sei, talvez algum de vocês aqui goste tanto de um seriado, ou tanto de um filme, ou tanto de um esporte, por exemplo, que você tem grupos de WhatsApp de discussão sobre isso. Talvez você tenha um grupo do pessoal que fala sobre futebol, talvez você tenha um grupo do pessoal de outro esporte, talvez você tenha grupos para discutir um seriado específico, tem fóruns na internet, tem páginas, tem grupos de discussão online, para facilitar todo esse aspecto da comunidade. Você já percebeu como nossa comunidade muitas vezes é expressa por meio dos produtos culturais? Os produtos culturais muitas vezes são o ambiente das nossas conversas. Isso se mostra desde maneiras simples, como por exemplo, você está esperando o elevador com alguém que você não conhece, fica aquela situação, ontem aconteceu lá no hotel, eu estou lá esperando a pessoa e o elevador não chega nunca, aquele negócio desconfortável, né? E aí, o que eu puxei o papo com o cara? Futebol. Estava com a camisa do Flamengo, eu já falei, que vergonha, hein? Não falei isso não, ia dar problema. Falei, será que esse ano vai ou vai ser vergonha de novo? Tá, eu não falei isso não. Falei assim, e aí, será que esse ano vai? O time tá bom, não sei o quê. Imediatamente a gente na espera, na subida, a gente conversou vários minutos, um cara que eu nunca vi antes, sobre um produto cultural chamado, uma subcriação chamada futebol, que imediatamente serviu de ambiente para uma interação, para a comunidade. Isso acontece com várias coisas. Eu passei um tempo, alguns anos, morando nos Estados Unidos, estudando lá com a minha esposa, e sempre que a gente voltava de férias no Brasil, quando a gente encontrava o velho grupo de amigos, é interessante que eu percebia que a gente estava fora da conversa. E não é só porque a gente tinha perdido os eventos que eles tinham vivido, mas as expressões, as gírias, os eventos cotidianos da mídia ou dos eventos do país, haviam criado um ambiente de comunidade entre eles que eu tinha perdido. A amizade continuava, o amor continuava, mas algo tinha sumido. Você já deve ter notado, um tempo atrás, era muito comum encontrar nas livrarias livros como o Almanaque dos anos 80, o Almanaque dos anos 90. Isso era simplesmente uma coleção de fotos de quê? Dos brinquedos, dos desenhos animados, dos chicletes, dos doces, de que quem viveu nos anos 80 compartilhava.
E quem viveu nos anos 80 olha e fala, uau, como era legal, lembra? Quantas horas assistindo He-Man, quantas horas fazendo isso, fazendo aquilo. Você compartilha a comunidade por meio dos seus produtos culturais. E entenda, isso acontece porque nós imitamos o próprio Deus quando nós criamos. Deus criou ambientes para a gente se relacionar em comunidade e as nossas subcriações funcionam da mesma forma, como ambientes para comunidade. E como eu falei ontem, hoje isso é internacional. Hoje você pode talvez não se identificar nada com a cultura da sua cidade, mas você tem amigos online que, reunidos por um grupo de interesse, seja você fã de Guerra nas Estrelas, seja você fã de rugby. Algum fã de rugby aqui? Eu estou aprendendo, estou começando a gostar do negócio. Fãs de Magic the Gathering, seja o que for que você é fã, você vai conseguir encontrar uma comunidade de pessoas que têm apreço pela mesma coisa. Basta você procurar online. Até para o mal isso acontece, é o assunto de amanhã. Mas para o bem, pense assim. Hoje você não está mais limitado a estabelecer comunidade com quem mora do lado da sua casa. Você pode estabelecer comunidade virtual. Não menospreze, queridos, o poder da comunidade nas transformações da vida. Lembro-me daquele livro excelente da Rosária Butterfield, que alguém já leu? Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, editora Monergismo. Ela era professora de uma grande universidade americana, feminista, homossexual, defensora dessas causas, e ela foi convertida pelo Senhor, e ela escreveu esse livro interessantíssimo. E ela fala assim, os cristãos não entendem o poder do senso de comunidade da comunidade homossexual. Que muitas vezes o mais difícil é deixar esse senso de uma comunidade muito conectada. E se a gente não perceber que na igreja a gente vai ter um substituto à altura, o salto é muito difícil. Comunidade é parte de como Deus fez a gente para viver. Esse é um dos aspectos que aparece nas nossas subcriações. Outro aspecto que aparece, está em cima, são as narrativas. Lembre-se, Deus fez um mundo e esse mundo tem uma história. O mundo não está, a história não anda sozinha, a história não é cíclica, a história não é a tese e antítese gerando sínteses. A história é um plano de Deus feito na eternidade que se desenrola à medida que os dias passam. Um plano de criar um mundo, esse mundo cair, esse mundo ser redimido e Deus reunir um povo para si por meio do seu Redentor Jesus Cristo. Esse é o plano, essa é a história. Quando a gente cria nossas subcriações, a gente também embute historinhas. A gente cria histórias também. Obviamente, quando a gente faz um filme, a gente criou uma história. Quando a gente escreve um livro, a gente criou uma história. Mas de maneiras mais óbvias, menos óbvias, isso acontece também. Por exemplo, um dia num parque temático. Talvez alguns de vocês já tenham ido para um desses grandes parques internacionais, como Disney World, ou mesmo o Beto Carreiro, lá no sul do país. E você sabe, esses lugares não são apenas acerca de ir nos brinquedos. Não é apenas, fui na montanha-russa, fui na roda gigante, fui no trem fantasma. Não é só isso. É acerca de uma história. Você vai para aquele lugar e você, ao longo de um dia, daquelas horas exaustivas que você passa lá, você sente-se numa outra realidade. Você sente-se numa outra história. As personagens, a decoração, a música, a maneira que te tratam, as meninas que vão vestidas de princesa. Por exemplo, os funcionários do parque são instruídos a sempre chamá-la pelo nome da princesa. Não sei se você sabia disso. Mas quando vai uma menininha de 5, 6 anos vestida de Cinderela, qualquer funcionário do parque que cruzar com ela vai falar, oi Cinderela. Ela vai falar, oi, sou eu mesma. Bem feliz, se sentindo a princesa, ou Bela, ou Jasmine, ou seja qual for a princesa. É uma narrativa, é um evento. Uma partida de futebol conta uma história. Não é apenas a discussão dos eventos, dos gols, ou dos lances, ou dos cartões. É por isso que depois do jogo, à noite, no domingo, o que tem? Horas e horas e horas de mesa redonda. Trajano, Juca, aquela mesma turma discutindo infinitamente a história que o jogo contou. Porque as nossas coisas contam histórias. Cruzeiros marítimos contam histórias. Acampamentos de mocidade da juventude da igreja contam histórias. E a gente vai ficando meio assim, vocês jovens, vocês não sabem, no meu tempo. Vocês tinham que ver como era acampamento no meu tempo, que a gente aprontava.
E nem era nada demais, só gosta de dizer que era, mas aquela ideia de que há histórias que marcaram os eventos que nós inventamos. Então, de novo, nossas subcriações contam histórias, querem envolver as pessoas por meio do apelo narrativo. Próximo item da nossa pauta, aliança e representação. Deus fez o mundo para que o mundo operasse por meio de alianças. Você já pensou nisso? Às vezes a gente fala que a coluna vertebral da teologia reformada é a teologia do pacto, eu concordo com essa afirmação, mas é mais do que isso, não é só a teologia que é pactual, a vida é pactual. Percebe? Primeiro de tudo, Deus fez um pacto com o primeiro ser humano, não fez? O que a gente chama de pacto de obras. Que bom, estudantes de teologia aqui, ótimo. Pacto de obras com o nosso primeiro representante, Adão. Os termos do pacto quais eram? Tem uma árvore ali, não coma do fruto, se comer, morre. De todas as outras você pode, dessa não pode. Uma aliança, termos, compromissos, sanções, punições, bênçãos, alianças feitas entre Deus e o homem. Depois do pacto de obras, quando Adão já peca, vem o pacto da graça. E Deus promete lá em Gênesis 3,15, o que Deus promete para Adão e para Eva? Que ele vai pôr inimizade entre o descendente da serpente, a descendência da serpente, o descendente da mulher. O descendente da mulher vai fazer o quê? Tá, por favor, gente, vai, mais coragem. Vocês estão falando de Jesus. Mais ânimo. O descendente da mulher vai fazer o quê? Vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai triunfar onde Adão falhou. Só que no processo de triunfar, ele vai ser ferido pela serpente. E aí a gente vê isso já o pacto da graça, e esse pacto aparece várias e várias vezes. Pactos. Entenda, as nossas relações funcionam em termos de pacto. Nós estamos agindo aqui pactualmente. Qual que é o nosso pacto nesse momento? Eu fico aqui em pé falando por 1 hora e pouco, e vocês ficam aí sentados, prestando atenção ou fingindo o quê? Mas se você ficar aí dando piruetas, você vai estar quebrando o nosso pacto. O nosso pacto é esse. Você tem pactos na sua família, não tem? Alguns são ditos, outros são não ditos. Como funciona, quem faz o quê, quem é responsável por isso, quem é responsável por aquilo, quem é responsável por certas tarefas, os filhos podem ser envolvidos em certas coisas, e assim vai. Nós temos um pacto com o governo, nosso relacionamento com o governo é pactual. O que a gente dá para o governo? Vocês não dão, não? Dinheiro, impostos. E o governo dá para a gente certos serviços, ele retorna esse dinheiro por forma de serviços, segurança, isso, aquilo. Essa estrutura pactual, queridos, ela se mostra na esfera da família, ela se mostra na esfera do governo, ela se mostra na esfera da igreja. Por exemplo, qual que é o pacto feito entre um pastor e suas ovelhas? O pacto feito entre o pastor e suas ovelhas é interessantíssimo, é o seguinte pacto, às vezes a gente não coloca nesses termos, mas o pastor diz, eu vou abrir mão de buscar o sustento pelos meus próprios meios, para que eu possa me dedicar integralmente ao seu bem-estar espiritual. E o povo de volta diz, nós vamos cuidar do seu bem-estar material, suprir as suas necessidades, para que você seja livre para cuidar do nosso bem-estar espiritual. Essa é a aliança, é uma aliança entre pastor e igreja. A igreja se compromete a sustentá-lo dignamente, e ele se compromete a cuidar delas. É uma aliança. Às vezes não é formal assim, mas é. Algumas denominações nos Estados Unidos fazem assim mesmo. É um termo chamado pacto, e a igreja fala, nós estamos te convidando para ser o nosso pastor, e para que você possa se ver livre dos cuidados dessa vida, nós prometemos te dar anualmente tal quantia, e cobrir, seu custo de saúde, etc, para que você se veja livre e cuide da nossa vida espiritual. É uma aliança. Alianças tem o tempo todo, queridos. Deus fez esse mundo para funcionar em termos aliancistas. E quando a gente cria, a gente imita Deus. Quando a gente faz, por exemplo, um esporte, a gente cria uma aliança dentro dele. O que eu falei na outra hora, se eu te chamar para jogar bola, a gente fez uma aliança implícita. Qual é essa? De que a gente vai jogar conforme as regras que nós já conhecemos, de que nós não vamos roubar, de que nós vamos seguir as regras, e assim vamos. Quando eu te chamo para jogar banco imobiliário, eu fico falando de banco imobiliário, vocês conhecem esse jogo? Só em Brasília que a gente joga isso. Tá aqui também, legal. Aí eu falo assim, não, eu vou ser o banco.
E aí eu fico de banco lá puxando as notinhas pro meu bolo. Se você pegar, você vai falar o quê? Ô, tá roubando. Você fala, tá no Código Penal do nosso país que eu não posso tirar esse dinheiro? Não, não tá, então não estou roubando. Dentro da regra, dentro do pacto dos jogadores, essa é uma das regras. Essa estrutura, queridos, de pacto e representantes, ela é muito interessante. Ela não é apenas a aliança, ela tem a ver com representação. Lembre-se, Adão foi o nosso primeiro representante, certo? Todos nós morremos, Romanos 5, por causa do pecado de Adão, correto? A Bíblia deixa isso muito claro. Adão pecou e por causa disso, quem morreu? Todo mundo. Todo mundo dançou. Adão era o representante, não Eva. Embora ela tenha comido primeiro, ele era o cabeça federal, é a terminologia que a gente usa na teologia. Ele é o nosso representante. Na família a gente tem essa ideia do representante também. Às vezes a gente fala no pai de família ou no chefe da família. No governo a gente tem essa ideia também. O Ceará manda senadores para o Senado Federal a fim de representar o Estado. Os interesses do Ceará não são representados por todos os cearenses lá no Senado. Não ia caber todo mundo. Vocês mandam alguns senadores. E os deputados representam o povo. O presidente do país, teoricamente, representa quem? Toda a população. Então, às vezes a gente fala assim, fulano não me representa. Representa. Goste você ou não, ele é teu presidente, ele é teu senador. Se o presidente Temer declarar guerra com a Argentina, sabe quem que vai estar em guerra com a Argentina? Você. Por quê? Porque o teu representante declarou guerra, você vai junto, não tem jeito. E essa é a boa notícia do Evangelho, certo? O nosso representante Jesus Cristo fez o que por nós? Morreu e ressuscitou. E porque Ele nos representou maravilhosamente naquela cruz do Calvário, nós temos vida. Então esse princípio ele está embutido na criação. E quando a gente cria as nossas coisas, a gente repete isso. A gente faz alianças, a gente faz essa ideia da representação, ela é muito presente, ela é muito real. Deixa eu perguntar para vocês aqui, brasileiros. Só para os brasileiros essa. Quem aqui é pentacampeão mundial de futebol? Estou vendo umas carinhas orgulhosas, né? Mas deixa eu falar, alguns de vocês são muito novos para ter jogado na Copa de 70. Que história é essa de você ser campeão mundial? Você jogou na Copa? Não? Então por que você disse que é campeão? Você entrou no campo? Você suou a camisa? Você ficou um tempão lá concentrado? Você participou da campanha do tetra, do penta, do tri? Poxa, pastor, eu gostava de dizer que nós somos pentacampeões, agora eu não posso mais. Pode, por quê? Representação. O princípio da representação que Deus embutiu no mundo, a gente embutiu nos esportes, quando a gente criou esportes. Por isso que a gente torce, por isso que a gente se sente representado por uma seleção, por um time ou por um jogador específico. Eu lembro um tempo atrás, a Argentina, era uma discussão que os torcedores argentinos só gostavam do Carlos Tevez e não gostavam do Messi. Por quê? Que alguém sabe? Porque o Messi saiu cedo para jogar na Europa, mas o Tevez era um homem do povo, então o povo sentia que ele representava melhor. Então tudo isso aparece, esses princípios de Deus. E veja, a ideia, a gente pensa muito na questão dos heróis também. Os heróis como representantes. A gente tem, e muitos estudam em alguns ramos do conhecimento, a trajetória do atleta ou a trajetória do herói, algo que se vê nos mitos gregos antigos, algo que vê na ideia de um homem de vida comum que recebe uma oportunidade, que vence grandes ameaças e que triunfa no final das contas. Essa é a história de quase todo jogador de futebol, essa é a história dos guerreiros da Grécia Antiga, essas são as histórias clássicas que estão no coração da humanidade. Isso é universal, gente. Porque Deus colocou essas histórias, essas estruturas no nosso coração. Então tem a variedade do herói improvável, aquele que ninguém dava nada por ele, mas ele vence. Tem a ideia do herói que morre no auge e se torna maior do que a própria vida por causa da sua morte no auge. Um herói esportivo que foi isso foi Ayrton Senna. Morreu no auge, sem experimentar o declínio que todo atleta naturalmente experimenta. Então ele adquire um status quase que mítico na ideia do brasileiro. Nós podemos experimentar a vida
por meio das nossas subcriações. Você não sabe o que, você provavelmente nunca vai ser um cowboy ou um astronauta, mas por meio de um videogame, ou por meio de um filme, ou de uma leitura muito boa, você pode se ver nos pés daquela pessoa. Você pode vicariamente experimentar algo dessas coisas. Tocar violão, tocar guitarra dá um trabalho louco. Eu não estou a fim de aprender, mas tem um joguinho de videogame, o Guitar Hero, que me permite, apertando só 4 botões e um negocinho aqui, simular o que é tocar uma guitarra. Não é a mesma coisa, mas por uma fração da dificuldade, eu tenho uma fração da sensação. Eu experimento por meio do videogame algo da simulação de jogar guitarra. E assim vai. A gente usa essa ideia de representação, simulação e aliança em várias coisas. Outro princípio que é criacional e que a gente bota na nossa criação é a ideia de ordens e regras. A gente já começou a falar disso mais cedo, a ideia de que cada uma das nossas subcriações tem suas regras implícitas ou explícitas. Deus criou um mundo com regras. E eu não estou falando somente das regras morais de Deus, a sua lei. Eu estou falando de regras físicas. O mundo funciona com certas regras. As leis da física funcionam, porque Deus fez assim. Quando nós criamos nossas subcriações, a gente coloca regras também. Já falei do futebol, a gente tem regras formais. Mas deixa eu te perguntar, tem regras informais no futebol? Regras que não estão no livro, mas que todo mundo sente que tem que seguir? Quem aí gosta de futebol? Fair play, por exemplo. A ideia de que um jogador machucou, o que você faz? Chuta a bola para fora. Por quê? Porque isso é adequado. Você não vai vencer o adversário se ele está com um jogador caído. Outras coisas, tem certos lugares que é assim. O Neymar chega lá e dá um drible espetacular no zagueiro espanhol, e o que o zagueiro faz? Dá-lhe uma cacetada de volta. Aqui não. Aqui a gente respeita o adversário. Ué, mas por que driblar é desrespeito? É uma regra implícita, uma regra informal do esporte. Nos nossos relacionamentos digitais a gente tem isso. Às vezes quem é administrador de grupo de WhatsApp, provavelmente já baniu alguém. Ou deu um gancho, falou, quarentena nesse cara, porque ele violou as regras do bom convívio do grupo, ou seja, o que foi. Mas veja que interessante, as mesmas pessoas que se recusam a viver pelas regras de Deus, ficam bravas contigo se você quebrar a regra do jogo esportivo dela. Não é interessante isso? Deus deu regras para a gente viver, ela se recusa. Mas quando vai jogar bola contigo, ela não vai aceitar que você faça uma coisa ilícita. Se ela for jogar um jogo de dominó contigo, ela não vai aceitar que você faça uma coisa ilícita. Percebe aí um gancho evangelístico? Percebe? A pessoa está indignada, juiz ladrão, deu aquele pênalti, não é possível, não foi falta, foi fora da área. E você pode usar isso para questionar, mas por que te incomoda isso? Eu não vejo você incomodado assim com as leis de Deus, mas as leis de um joguinho, um esporte inconsequente, te incomoda. Você pode usar essas coisas como pontes, como ganchos. O fato de que as pessoas se importam profundamente com as suas subcriações mostram que elas estão assumindo um lugar que pertence a Deus. E a gente pode usar disso de uma maneira analógica. Por que, por exemplo, fãs de história em quadrinho ficam indignados? Sei lá, você gosta dos heróis da Marvel e alguém faz um filme do Hulk, ou seja, de quem for, e você fica indignado, você fala, não, o Hulk nunca faria isso. Esse não é o Hulk que eu amo. Eu lembro, teve muito disso no Homem-Aranha. Finalmente acertaram um aspecto do Homem-Aranha que é muito comum nos quadrinhos, mas que nunca tinha aparecido no filme. Sabe do que eu estou falando? O fato de que o Homem-Aranha, quando está lutando com o inimigo, ele zomba do inimigo o tempo todo. Ele fica zombando, brincando, zoando o cara o tempo todo. Isso é uma das coisas mais divertidas nos quadrinhos, mas nunca tinha aparecido nos filmes. Apareceu com esse último agora. E finalmente os fãs falaram, agora sim, esse é o Homem-Aranha que a gente ama. Essas mesmas pessoas não se importam com o fato de que Deus ama a sua criação e quer que ela funcione do jeito que Ele fez. Ela quebra as regras de Deus à torta e à direito, mas quando são as regras do mundinho que ela se importa, aí ela quer. Isso é uma ótima oportunidade evangelística, querido, para você ajudar a pessoa a pensar sobre essas coisas. Então, mais um aspecto aí, ordens e regras.
Outro aspecto criacional, e eu não vou falar muito dele agora, porque eu vou tratar dele lá na redenção, lá no terceira parte. Mas o fato é, Deus criou um mundo belo, e Deus nos criou com aspirações estéticas, aspirações por beleza. E as nossas subcriações refletem isso. Com frequência você vai falar, você ouve, por exemplo, quem está narrando ou descrevendo um esporte, e você vê as pessoas usando linguagem religiosa, não vê? As pessoas falam assim, aquele gol foi divino, aquele passe foi mítico, ou qualquer coisa assim. Você usa esse tipo de linguagem o tempo todo nas nossas criações. Olha o que o Jonathan Edwards fala. Por Deus ser infinitamente o maior ser, Ele deve ser infinitamente o mais belo e excelente. E toda a beleza a ser encontrada em toda parte da criação é apenas um reflexo dos raios difusos do ser, que tem infinita plenitude de brilho e glória. Deus é a base e a fonte de toda beleza. Em outro lugar, o próprio Edwards diz o seguinte, essa não está aí, falando sobre o seu entendimento mais de Deus, e ele fala que quanto mais ele refletia sobre a beleza de Deus, mais ele começou a ver como essa beleza divina se refletia em todas as coisas ao seu redor. Ao invés de amar menos esse mundo, ele começou a ver a glória de Deus em todas as coisas. Ele diz o seguinte, Jonathan Edwards, após essa experiência de maior entendimento de Deus, ele diz, o meu senso das coisas divinas aumentou gradualmente e se tornou mais e mais vívido. E tinha algo mais daquela doçura interna. A aparência das coisas foi alterada. Parecia haver uma disposição calma ou doce, uma aparência de glória em quase tudo. A excelência de Deus, a sua sabedoria, sua pureza, seu amor, começaram a aparecer para mim em todas as coisas. No sol, na lua, nas estrelas, nas nuvens, no céu azul, na grama, nas flores, nas árvores, na água, em toda a natureza. Jonathan Edwards, quanto mais refletia sobre a beleza do Criador, mais começou a perceber que a beleza do Criador se mostrava esplendorosamente nas coisas criadas. E algo acontece do mesmo jeito com a gente. A gente gosta de fazer coisas bonitas. A gente pode discordar sobre o que é bonito ou não é, mas a gente gosta de fazer coisas bonitas. Outro aspecto que aparece bastante é o de esforço e mérito, e eu penso que isso é por causa do pacto de obras. Nós aprendemos, está embutido no DNA espiritual do ser humano, a ideia de que para que cheguemos ao prêmio, é necessário que haja esforço. Isso é o pacto de obras. Adão, se você não comer, se você conseguir vencer essa prova, você vai ter vida. Isso aparece nas nossas criações também. Por exemplo, os Jogos Olímpicos ou qualquer evento esportivo, o que está envolvido nele? Esforço, e se o esforço chegar à vitória, isso resulta em premiação, mérito. É interessante que o próprio apóstolo Paulo usou em várias das suas cartas metáforas esportivas. Ele percebeu isso muito bem, ele percebeu como a ideia de um lutador se esmurrando, ele percebeu como a ideia de um corredor na sua agonia. Isso reflete bem a ideia de como nós perseveramos na fé e tudo mais. Nos filmes, nos seriados, você sempre vê algum tipo de esforço levando a um certo prêmio. O prêmio pode ser o coração da garota, o prêmio pode ser uma pilha de dólares, o prêmio pode ser a liberdade, o prêmio pode ser o que for. Mas a ideia de um esforço que leva ao mérito aparece também nas nossas subcriações. Unidade e diversidade a gente já tratou rapidamente, mas basicamente a ideia de que a gente gosta de partilhar isso, dessa unidade por meio da criação que junta a nossa diversidade. Sempre que você for analisar um produto cultural, aqui estão algumas perguntas muito úteis para você pensar nesses termos. Veja, digamos que você está assistindo um filme, digamos que você está lendo um livro, digamos que você está participando de uma festa popular, ou que você foi passar a virada do ano na praia, ou seja o que for que você fez, ou uma ida ao cinema, ou uma ida ao McDonald's, ou seja o que for. Perguntas: o que é bom nessa subcriação? Nesse filme, nesse livro, não biblicamente bom necessariamente, mas o que é definido como sendo bom dentro dessa subcriação. Você vai ver,
toda a criação humana labuta em termos de certo e errado. Pode ser que num certo filme o que é considerado bom é trair a esposa. Obviamente isso é uma perversão. Mas veja, eles estão trabalhando em termos de certo e errado. Quais são as regras pelas quais o certo é definido? Como comunidade se dá ou existe no ambiente da subcriação? Como se encontra beleza, justiça? Quais as regras de relacionamento e comunidade que estão implícitas na subcriação? Como se mostra heroísmo? Como se vê a ideia de unidade e diversidade? Como se constrói a ideia da representação? Essas coisas estão presentes? Não estão presentes? Isso tudo vai ajudar você, meu caro, a olhar o que o homem faz e tentar entender por que as pessoas amam tanto isso e ver como isso reflete a própria criação de Deus. Vamos lá, nos próximos minutos a gente vai fazer um exercício, se sobrar tempo a gente abre para algumas perguntas. O exercício ele vai ser recorrente, é o mesmo exemplo hoje, amanhã e quinta. O exemplo são Jogos Olímpicos e a gente vai pensar sobre como essas coisas que eu estou dizendo se mostram nessa subcriação chamada Olimpíadas. Primeiro de tudo, o que significa esses anéis? Alguém sabe? Cada um dos continentes. E eles estão separados ou eles estão unidos? Cada um é independente, há diversidade, mas ao mesmo tempo há unidade. Qual é a narrativa principal? O que as histórias, por exemplo, dos jornais, vocês se lembram, a gente teve a Olimpíada no Rio de Janeiro ano passado, o que as histórias costumam enfatizar? A gente não vê um monte de matéria sobre a união dos povos? Sobre a ideia de o diferente se reunindo, um momento de paz no globo, os povos unidos para participar de uma única finalidade. Veja, essa ideia da união dos povos, de todos se tornando um, ela é muito bíblica. Só que a ideia bíblica é uma reunião dos povos ao redor de quê? De Cristo. Quando nós inventamos um esporte grandioso, um evento grandioso que se dá a cada 4 anos, a gente segue o mesmo modelo. A gente cria uma ideia de unidade na diversidade por meio do esporte. E isso explica por que as pessoas amam esse negócio, gente. Essa é uma das coisas que explica. Porque nela ela encontra algo daquilo que ela foi criada para ter. Ela foi criada para ter unidade na diversidade. E essa multidão de bandeiras, e talvez você tenha ficado assistindo a cerimônia de abertura, aquele desfile interminável, países que você não sabia que existiam. E o pessoal passando, e você fala, gente, eu não sabia que tinha gente lá, quanto mais atletas olímpicos, e você vê, uau, esse mundo é muito diverso, esse mundo é muito curioso. A unidade global, a diversidade nacional, isso se mostra em outras coisas também. Por exemplo, as Olimpíadas são um evento, mas ela tem uma grande diversidade de quê? De modalidades. Um tipo de evento, inúmeras modalidades. Salto daquilo, salto disso, arremesso de uma coisa, tiro de um jeito, tiro de outro, tiro pulando do cavalo sobre a barreira, tiro pulando depois do cavalo, enfim, todo tipo de esporte com bola, alguns que você nunca nem sabia que existia também, e você talvez tenha ligado a TV para assistir badminton. Você fala assim, uau, que legal, a disputa de Noruega e China de peteca com raquete, tá ao máximo. Lembro numa dessas Olimpíadas, eu, meu pai e meu irmão, num sábado à tarde, a gente ficou assistindo a disputa de arco e flecha por umas 2 horas e foi fascinante, algo que a gente nunca assiste, mas a gente ficou vendo lá e a final era entre o time dos americanos e o time dos italianos. E os americanos eram com seus óculos escuros, tudo malhado, seus braços fortes, puxando os arcos, e os italianos eram que nem nós, gordinhos. Nós, italianos, os garófalos, os gordinhos, felizes da vida, torcendo lá, Itália, Itália. E os gordinhos ganharam na última flechada. Ah, gente, a festa na Casa Garófalo foi grande. Por que a gente fica interessado nessa diversidade? O que mais que a gente vê unidade e diversidade nas Olimpíadas? A gente vê a unidade do corpo humano se mostrando numa diversidade de formatos, ou biotipos, se você quiser assim. Você tem corredores de curtas distâncias, como que é o biotipo dos grandes corredores de curta distância?
troncos fortes, braços fortes, tórax forte, pernas fortes. Já os corredores de longa distância, eles têm esse mesmo tipo físico? São muito diferentes, eles são mais como? Membros longos e magros e capacidade de produzir energia infinita e correr por inúmeros quilômetros. Você vê os saltadores, você vê os atletas da natação com seus corpos longos, ombros largos. Você vê os arremessadores de peso, que são geralmente o quê? Pesadões também. Você vê umas pessoas que você encontrasse na rua, você falaria, isso aí não pode ser um atleta, mas ganha medalha de ouro. Você vê os futebolistas, os jogadores de vôlei, de basquete, uma enorme diversidade na unidade do evento. Isso mostra para a gente algo interessante também. Será que a subcriação humana chamada Olimpíada tem beleza? Tem? Claro que tem. Onde você lembra, tem beleza disso aqui, por exemplo? A beleza dos elementos das medalhas, ouro, prata e bronze. Algo que é impressionante, algo que chama atenção, você ganha um prêmio. Veja, aí tem dois aspectos, tanto o aspecto da beleza quanto o aspecto do mérito. Esforço e mérito, você ganhar algo se você lutar conforme as regras. Você tem a beleza da cidade, o Rio de Janeiro todo limpinho, todo preparado, os concertos feitos, as obras concluídas. Foi bom eu passando por Fortaleza esses dias, eu vi quantas obras concluídas para a Copa, né? Tudo ficou lindão, ou não. Tem umas coisas aí que vão ficar prontas nem para a próxima Copa no Brasil. Vai ser em 3050, mais ou menos. Mas, uma ajeitadinha na cidade, eles dão. A cidade fica preparada. A cerimônia de abertura, deixa eu passar aqui. A cerimônia de abertura foi uma coisa linda. Fogos, música, todo esse tipo de coisa, fazendo toda a beleza do evento. Beleza dos uniformes, beleza das performances, beleza do esporte em si, um corpo em movimento se arqueando para saltar por sobre uma vara, depois de passar por um sarrafo, depois de pular com uma vara, é algo bonito. A beleza da performance do corpo humano é algo belo. A beleza da torcida, a beleza dos uniformes, a beleza dos mascotes, se você for assim, inclinado. Olha cada bichinho simpático aí. Os mascotes das últimas Olimpíadas. E é interessante que, inclusive, alguns atletas, que teoricamente deveriam estar preocupados apenas com a performance, o que ele quer ganhar, eles estão preocupados com a sua beleza também, com usar certas coisas. Conhece essa? Essa é a espetacular corredora Shelly Ann Fraser-Pryce, uma corredora da Jamaica, e ela corre com margaridas enfeitando o seu cabelo. Olha que coisa espetacular. Certamente ela perde um pouquinho de tempo por causa disso, mas ela não está nem aí. Ela corre como o vento, balançando as suas margaridas no cabelo, e assim vai. Então, beleza está muito presente. A ideia dos nossos representantes está lá também. Quem são esses? É a seleção masculina de vôlei que venceu o ouro, certo? E não sei se você assistiu o jogo final ou não, mas se você assistiu e viu essa cerimônia, você se sentiu campeão olímpico. De novo, você não foi lá. Você nem sabe sacar por cima, só por baixo. Mas mesmo assim você, campeão de ouro olímpico do vôlei, é nosso. Por quê? Porque os nossos representantes, olha, estrutura pactual, estrutura de representação, tudo isso que Deus fez nesse mundo aparece na nossa criação chamada esporte também. Além disso, queridos, outros aspectos se mostram muito fortes, o aspecto da comunidade. No Brasil isso é mais na Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, vai ter jogo do Brasil, o que o povo faz? Pinta a rua, enfeita a casa, junta na casa do cunhado, faz churrasco, aquele negócio comunitário de ver o jogo. Mesmo quem não gosta muito de futebol, nessa época do ano acompanha, segue o esporte, tem um aspecto comunitário muito forte. Alguém aqui foi ao Rio para ver os jogos? Se você tivesse ido, você veria isso. A ideia das pessoas na rua, das nações na rua, a comunidade, esse tipo de coisa. Eu lembro lá em Brasília, na época da Copa do Mundo, teve vários jogos lá, e na região lá da Torre de TV, as torcidas faziam concentração ali. Eu lembro um dia estar passando lá, esse é o jogo de Suíça e Equador da Copa do Mundo. Duas seleções sem muita tradição de futebol, mas que estavam lá, os branquelos suíços
e os latino-americanos do Equador fazendo uma festa, uma algazarra, e a brasileirada junta, e aquele senso de comunidade. Ninguém se entendia, mas todo mundo se entendia ao mesmo tempo. Esse senso comunitário se mostra muito fortemente. A corporalidade, que é parte também da forma que Deus fez o mundo, se mostra no lema olímpico, não sei se você conhece, Quitius Altius Fortis, mais alto, mais rápido, mais forte. A ideia é, nós vamos levar os limites do corpo humano ao máximo. Nós vamos correr mais rápido do que qualquer um jamais correu. Nós vamos lançar uma bola de ferro mais longe do que qualquer um jamais lançou. Nós vamos nos equilibrar sobre uma barra. Nós vamos fazer coisas que ninguém mais é capaz de fazer. E nós vamos nos esforçar como ninguém jamais se esforçou. E isso vai ter o mérito que é, qual é o mérito aí do lado? O quadro de medalhas. Meu país vai ganhar uma medalha de bronze por causa do fato de eu levantar 200 quilos. Ou meu país vai ganhar uma medalha de prata por causa disso ou daquilo. Tem regras na Olimpíada? Oh, claro que tem. Tem regras formais? Sim, tem regras de participação, você tem o índice olímpico para conseguir concorrer, você tem regras acerca de que tipo de substâncias você pode ou não pode consumir, você tem exames antidoping que vão ver se você está seguindo ou não essas regras de maneira bonitinha. Você tem regras informais também, não tem? O próprio fair play que a gente já comentou, inclusive foi muita reclamação de vários atletas estrangeiros acerca da torcida brasileira, não sei se você lembra disso, que teoricamente a torcida brasileira não respeitava as regras informais e internacionais de como a gente deve se portar na hora de um salto, na hora de um arremesso, ou isso ou aquilo. A ideia de representação aparece no pódio, na bandeira, no cantar do hino, vários atletas brasileiros batendo continência no pódio. Lembra a controvérsia miserável que foi essa história? Era bem na época do impeachment, então estava um rolo isso aí, e alguns falando que era remetendo ao governo militar, outros estavam, não, eu sou um atleta da Marinha, estou aqui como deveria fazer, saudando a bandeira, enfim. Muitas coisas que vêm com isso. Só dando um vislumbre para vocês, para fechar, de como quando a gente inventa nossas coisas, quando a gente inventa nossas subcriações, e uma delas gigantesca se chama Jogos Olímpicos, a gente imita o próprio Deus, e a gente bota estruturas similares às que o próprio Deus criou quando Ele fez o mundo. Lembra, as nossas criações são desenvolvimentos das possibilidades criadas pelo próprio Deus, das coisas que estavam potencialmente feitas nesse mundo. E é por isso, gente, que as pessoas amam e se desgastam e gastam dinheiro e gastam horas e horas e horas atrás dessas coisas. Porque elas foram feitas para imitar a Deus no criar. E elas se deleitam nisso. Hoje é o aspecto mais positivo. Amanhã eu vou falar de queda e eu vou mostrar para vocês como a queda vai trazer ranhuras, fraturas em tudo isso. E a gente sempre vai encontrar um misto de positivo com negativo, mesmo nas melhores coisas que a gente inventar. Por hoje tá bom? Amanhã a gente vai falar de como o pecado se enrosca nisso tudo. Pastor, está na hora ou quer fazer uns 5 minutinhos aí? O senhor que manda. Uma hora de terminar, né? Tá jóia então. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos pela criatividade humana. Gratos porque o Senhor nos capacitou para inventarmos coisas fabulosas, como obras de arte, esportes, ferramentas, máquinas. E nós somos gratos, Senhor, porque tanta gente em tantos lugares tem levado a sério o chamado criativo. Nós pedimos que o Senhor nos ajude também a sermos mais intencionais no nosso consumo cultural, a entendermos o que estamos consumindo e por quê, a examinarmos nossos corações e a vermos o que nos faz gostar tanto de certas coisas, até para que com isso, Senhor, nós não pequemos contra Ti. No nome de Jesus.